Não, Deus não. Mas eu tô falando o início aí de tudo aí que você falou. Mas eu diria que o argumento fundamental para a existência de Deus, ou todos os argumentos bons, são metafísicos. Eu não acredito em Deus, mas até aí também. Mas por que você não acredita em Deus? Tem que ter uma explicação, entendeu, cara? Se eu não envolver aqui, se eu não aparecer, é igual extraterrestre, entendeu? Eu não acredito também. Mas aí é uma coisa minha, né? Quando eu comecei a estudar esse assunto, né, eu tinha absoluta certeza de duas coisas. Falei, cara, se Deus existe não dá pra saber nada. Francamente, vou viver minha vida como se não, porque não tem nada a ver com nada. Vou te falar um pouco a linha argumentativa que me fez concluir que Deus existe, que é uma via metafísica, né? Na tradição católica, tem uma discussão muito grande sobre metafísica. E a metafísica foi muito perdida como ferramenta de análise. E eu diria que o argumento fundamental para a existência de Deus, ou todos os argumentos bons, são metafísicos. Eles não são argumentos científicos. Eles não são argumentos de cunho experimental, porque não faz o menor sentido. E eles são argumentos fundamentalmente de cunho metafísico. Qual que é o argumento metafísico para a existência de Deus que eu acho fascinante? Primeira coisa, Aristóteles, quando ele vai discutir na metafísica, uma das grandes bases da metafísica é a discussão sobre atualidade e potencialidade. Atualidade nada mais é do que uma coisa que é efetivamente, e potencialidade é uma possibilidade. Então, essa garrafa pode cair, ela tem a possibilidade de cair, e ela está do jeito como ela está. Se ela cair de fato, a atualização dessa potencialidade, que é o que Aristóteles chama de movimento. Movimento para Aristóteles não é um movimento mecânico, né, que a gente está acostumado do Newton e outros. O que ele quer dizer por movimento, na verdade, o termo... Essa mudança aí, né? É a passagem da potência ao ato. Essa garrafa, se ela não tivesse a potencialidade de cair, simplesmente não se aplicaria a queda dela, portanto, a potencialidade não é total. No entanto, Aristóteles vai falar, tudo que nós percebemos no mundo está em movimento. Porque tudo que nós percebemos está passando da potência ao ato o tempo todo. Todas as coisas sempre têm algo que era potencial e que está se atualizando. E essa é meio que a estrutura metafísica básica. Só que aí nós vamos perceber um problema nessa cadeia. Por quê? Sempre que nós passamos da potência ao ato, nós precisamos de algo em ato anterior à potência. Então a sequência PA não pode existir. Por que não pode existir? Porque do contrário teria que admitir a geração espontânea, que acontece por nenhuma causa. Por que cai essa água? Por nada. Ela cai porque ela cai. Porque simplesmente potências podem se atualizar do nada. Do nada uma coisa pode acontecer sem um motivo. Não, Aristóteles fala, justamente porque nada pode ser totalmente arbitrário, arbitrário que eu quero dizer sem uma causa, é necessário algo em ato anterior para que a potencialidade se atualize. Então tem um outro ato externo ou interno, ou seja, vinculado à própria... alguma coisa que faz cair. Algo real é necessário para que a água caia. Se algo fosse só potência, não atualizaria. Então a sequência natural não é PA, ela é APA, ou seja, um ato move algo da potencialidade para a atualização dessa potência. Força igual a massa vezes aceleração. Pois é, uma série de coisas, Aristóteles argumentaria que 1000 coisas que você vai ver na realidade, que você pode discutir de vários itens, vão se encaixar nessa estrutura metafísica. Só que tem um detalhe então, quando a gente olha o universo, toda a sequência causal imediato do universo precisa ter uma sequência causal. Uma coisa gera outra, uma coisa gera outra. O universo, como um todo, ele tem uma série de leis e processos e outras coisas que estão efetivamente em curso. Eles não são potência, eles são reais, eles estão em ato. O universo existe. Esse é um ponto uma das premissas do argumento. Dado que o universo existe e dado que essa sequência está em curso, ela obrigatoriamente tem uma origem. Por que ela obrigatoriamente tem uma origem? Porque se eu falar que ela não tem uma origem, ela não tem uma causa. E se ela não tem uma causa, ela não existiria. Porque eu acabei de falar que para ter P e A, para atualizar a potência, precisa ter um ato anterior. Ora, o que é um ato anterior a toda a sequência de movimentos do próprio universo? Esse ato anterior, ele não pode ser estritamente material. Por que ele não pode ser material? Porque ele é anterior exatamente a um dos movimentos mais importantes que nós temos no mundo, que é a matéria. Por definição, se a matéria tem uma causa, a causa da matéria tem que ser anterior à matéria. Ele não pode ser espacial na maneira como nós imaginamos, ou temporal da maneira como nós imaginamos. Por quê? Por definição, ele está causando, ele é anterior na tabela àquilo que é espacial e àquilo que é temporal. Portanto, como ele é anterior na cadeia, ele não é nem espacial nem temporal. Eu acho impossível, sinceramente, chegar na conclusão que Deus existe pela física. Eu acho que não tem nada a ver. Não, Deus não. Mas eu tô falando o início aí de tudo aí que você falou. Mas esse início, veja, qualquer item que a gente introduza vai continuar persistindo o problema que eu tô falando. Por quê? Você fala que tem cordas, você fala que tem uma dinâmica quântica, você introduz qualquer item. Se esse item está em movimento, persiste o problema que eu falei. Porque esse primeiro ato não pode estar em movimento. Ele também não é temporal e ele não é espacial. E não sendo temporal e espacial, ele também tem um outro detalhe. O universo tem um elemento de acaso. No entanto, o universo não é por acaso, porque ele também tem um elemento de ordem. Repara que o universo não é só acaso, ele tem ordem e acaso, os dois convivem. Aristóteles, bom e velho, fala isso. Ordem, acaso,
não precisa necessariamente ter algo de inteligência por trás do acaso. Isso é evidente. No entanto, ordem, por definição, é inteligência. A própria ordem é inteligência, no sentido de que a própria inteligência é ordenar as coisas. Quando eu falo de um A original, um ser em ato, que os medievais muito belamente chamam de ato puro, pura existência, que não é material, que não é espacial, que não está em movimento, portanto é eterno por definição, na medida que não está em movimento, que é princípio de ordem, porque originou toda a ordem do cosmos, esse é exatamente o conceito de Deus. Então, quando nós falamos em metafísica, da sequência da passagem da potência ao ato, eu sou obrigado a postular que Deus é a origem de todas as coisas. Porque eu sou obrigado a postular que existe um ato puro na origem de todas as coisas. Do contrário, o que eu estou afirmando? Se eu não admito esse ato puro, eu estou afirmando que existiu em algum momento uma passagem da potência ao ato que não teve causalidade alguma. Se eu afirmo que as coisas não necessariamente têm uma causa, qual é o problema da quebra desse argumento? Porque ele é um argumento tão bom. Eu coloco em xeque todo o conhecimento humano sobre tudo, mas não só todo o conhecimento humano sobre tudo, como a própria ciência. Porque se as coisas podem não ter uma causa, eu posso literalmente afirmar que a água caiu por nenhum motivo e não existe investigação sobre isso. Eu renuncio à crença em Deus facilmente se alguém demonstrar que o que eu acabei de falar está errado.